Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E se você perdeu a década de 1980, não perca esse Nerdologia. Quando você ouve por aí sobre a década de 1980, muitas vezes é um aspecto pejorativo de deboche. Referências a roupas exageradamente coloridas, polainas, rock glam, brincos gigantes, menudos, ombreiras e, claro, palhaços, sucesso de audiência, como símbolos de uma década que deveria ser esquecida. Especialmente o termo década perdida costuma ser usado sobre a década de 1980. Mas o que fez esse período ter essa carga negativa, além dos mullets? Década perdida é usado essencialmente na América Latina, não por razões culturais, mas por ter sido um período de forte crise econômica pelos países da região, incluindo o Brasil. É no México que temos a origem do termo, marcado pela crise da produção petrolífera e inflação, agravada pelo grande terremoto de 1985, que deixou mais de 10 mil mortos e bilhões de dólares em danos. A ideia de década perdida acabou se espalhando, pois toda a América Latina estava em uma situação similar. Essas crises econômicas da década de 1980 possuem pontos em comum para sua origem. Primeiro, com o período final da Guerra Fria, não havia mais a necessidade do governo dos Estados Unidos apoiar economicamente as ditaduras militares latino-americanas que eram suas aliadas, e o país aumentou seus juros para empréstimos. Segundo, a maior parte dos países latino-americanos, durante a Guerra Fria, tinham estruturas econômicas que contavam com um fluxo de empréstimos internacionais para o desenvolvimento interno. Finalmente, a constante alta do preço do petróleo após os choques do petróleo de 1973 e de 1979 criou um efeito dominó inflacionário, já que o preço do petróleo é medido em dólar e seu custo influencia o preço de tudo que você compra no supermercado. No Brasil, a origem da crise econômica da década perdida está na década anterior, de 1970, com uma crescente inflação e aumento da dívida externa, contraindo novos empréstimos para pagar os juros dos empréstimos anteriores. Segundo o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, a inflação anual brasileira em 1973 foi de 15,6%. Em 1980 era de 110%. No mesmo período, segundo o IBGE, a dívida externa brasileira iria quadruplicar para mais de 53 bilhões de dólares. Para ajudar, em 1981 o Brasil teve uma diminuição do Produto Interno Bruto, conhecido pela sigla PIB, que é a soma de toda a riqueza do país. Segundo o Banco Mundial, a economia brasileira diminuiu 4,3% naquele ano. Apesar do Brasil começar a década com a economia ruim, no final, em 1990, as coisas estariam ainda piores. Durante a década de 1980, o PIB terminou o ano negativo 3 vezes e a dívida externa dobrou. Em 1982, o Brasil passou por uma crise da dívida externa, com o governo sem dinheiro, e em 1987, o Brasil declarou a moratória, a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa por tempo indeterminado. Popularmente, isso é chamado de calote, e complica ainda mais a relação da economia do país com o exterior. A inflação chegou em 1.782% por ano em 1989. Não tem um dígito extra, o número está correto. Para compararmos, a inflação brasileira de 2016 foi de 6,29%. O Brasil da década de 1980 era marcado pela baixa geração de postos de trabalho e pela hiperinflação, com os alimentos tendo novas etiquetas de preços de um dia para o outro, além da escassez. Independente do ano em que você nasceu, você já viu várias notícias discutindo a inflação no Brasil, mesmo quando ela está sob controle. Inflação é algo normal no crescimento econômico, e muitos economistas veem uma taxa de inflação pequena como mais positiva do que uma taxa zero ou o seu inverso, a deflação. No Brasil, porém, devido ao trauma dessa época, a inflação tornou-se um dos temas centrais da discussão cotidiana. Na década de 1980, surgiu até um mascote para a inflação, que era representado em charges e outros meios como um dragão, o dragão da inflação. Um monstro que quer acumular o seu dinheiro com a cauda de um dragão sendo usada para representar a subida da inflação. O medo do dragão era devido ao arroxo salarial, termo econômico para quando a mesma quantidade de dinheiro compra menos coisas após certo tempo. Com R$100 em janeiro, você comprava 10 unidades de um item. Em setembro, consegue comprar apenas 7 unidades do mesmo produto, por exemplo. Para combater a inflação, tivemos diversas iniciativas, como congelamento de preços e salários, inclusive com fiscalização popular, sendo todas ineficazes. Ficaram mais conhecidas as diversas moedas e políticas monetárias que o Brasil teve na década de 1980 até 1994, quando foi criado o real. Preste atenção, pois são 10 anos
6 moedas diferentes. Até agosto de 1984, o Brasil usava o cruzeiro. Naquele mês, retirariam as moedas de circulação, já que elas não adiantavam para mais nada. Tinha nota de 100 mil cruzeiros. Em fevereiro de 1986, foi criado o cruzado, que era equivalente a 1.000 cruzeiros, para cortar os zeros da inflação. Não adiantou muito, em janeiro de 1989 começou o cruzado novo, que também era trocado 1 para 1.000 cruzados. Para economizar na impressão de novas cédulas, os primeiros cruzados novos eram cédulas antigas carimbadas. Em março de 1990, volta o nome cruzeiro, que também usava notas carimbadas de cruzados novos, e chegou a ter notas de 500 mil. Em agosto de 1993, veio o Cruzeiro Real, também convertido de 1.000 para 1, e finalmente, em 1º de julho de 1994, o Real, que cada um valia 2.750 cruzeiros reais e já é a segunda moeda que existe por mais tempo na história do Brasil. Para agravar o período de instabilidade e crise econômica, foi também um período de mudanças e crises políticas. Em 1985 tivemos a redemocratização, com a chegada de José Sarney na presidência. Em 1988, uma nova Constituição. No ano seguinte, a primeira eleição para presidente com sufrágio universal em 29 anos. Em 1992, o então presidente Fernando Collor sofre impeachment e seu vice, Itamar Franco, busca formar um governo multipartidário. Em 1993, a inflação anual do Brasil foi de 2.477%. A recuperação econômica brasileira começou no início da década de 1990 e possui diversos fatores e eventos importantes e, de certo modo, durou até o século XXI. Por isso que a ideia de década perdida está muito mais atrelada aos aspectos econômicos do período do que culturalmente. Ao contrário, tanto a abertura política quanto inovações tecnológicas possibilitaram uma difusão maior de informação e arte. Não temos apenas exemplos que ficaram restritos aos anos 1980, como a TV Pirata e o repórter Ernesto Varela, mas também o surgimento de fenômenos culturais que duram até hoje. Os livros juvenis de Pedro Bandeira, O Menino Maluquinho de Ziraldo, a consagração do trio de cartunistas Glauco, Laerte e Angeli. Temos também novos artistas no rock nacional, como o Barão Vermelho e a Cena de Brasília, o primeiro festival Rock in Rio, além do primeiro festival Punk, o começo do fim do mundo. A formação de novas redes de televisão de alcance nacional, isso sem falarmos em vários atores, diretores e outros exemplos que poderiam durar horas para mostrar que a década de 1980 não teve nada de perdida até hoje. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Perguntaram o motivo de apenas a Coreia do Sul ter sido reconhecida pela ONU em 1948. Uma questão numérica. Na época, tínhamos 58 países como integrantes da ONU, e apenas 4 eram parte do bloco soviético. Na votação na Assembleia Geral, a Coreia do Norte foi rejeitada e a Coreia do Sul aprovada. Posteriormente, ela foi vetada pelos soviéticos no Conselho de Segurança, tornando-se apenas membro observador da ONU até a década de 1990. Perguntaram também qual das duas é reconhecida pelo Brasil. Na verdade, a maioria dos países reconhece e mantém relações com ambas as Coreias, exceção a França, Israel, Japão, Estados Unidos e Taiwan, que mantêm relações apenas com a Coreia do Sul. Finalmente, algumas pessoas acharam injusto eu ter classificado a política externa recente da Coreia do Norte como agressiva, já que não citei as sanções internacionais, por exemplo. Na verdade, a ideia foi justo o contrário, explicar que a Coreia do Norte vê um motivo racional em seu programa nuclear, além dos memes e piadas. Claro que existem muitos outros aspectos, e o vídeo é o recorte, então repito, na descrição tem bastante material sobre as Coreias. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre nossas moedas e até a próxima!